Nós temos aqui a reação do NO reagindo com o oxigênio, dando NO2. Uma reação bem simples, onde nós temos dois reagentes e um produto. E em termos de determinação de ΔH da reação, a partir das entalpias de formação, uma reação extremamente fácil, porque nós sabemos que o ΔH de formação para substância simples no estado padrão é zero. Eu só vou precisar me preocupar com encontrar o ΔH de formação do monóxido de nitrogênio, que é o NO, e o ΔH de formação do dióxido de nitrogênio, também conhecidos como calor de formação do NO e calor de formação do NO2. Repare que aqui já temos a reação balanceada. Então, olha o método que a gente usa. Quando a gente tem a entalpia de formação de cada substância, eu uso o seguinte método que vem, tá? A origem dele é da lei de Hess. Esse método aqui, ele diz o seguinte: o ΔH de uma reação será igual à somatória das entalpias de formação dos produtos menos a somatória das entalpias de formação dos reagentes. Então, na realidade, da onde surge essa fórmula? Surge da lei de Hess. A lei de Hess nos diz que se eu somo reações e obtenho a minha reação-alvo, o ΔH da minha reação-alvo é a soma dos ΔHs das reações que eu somei. Então, devido ao posicionamento das reações de formação e uma delas invertida, eu chego nessa fórmula. Agora, tendo essa fórmula, eu tenho um atalho, eu não preciso pensar muito. Sempre que eu tenho a entalpia de formação de todo mundo envolvido numa reação, eu apenas aplico essa ideia e obtenho, então, o ΔH da minha reação. Vocês têm que perceber o seguinte, tá? Isso não pode ser dito da seguinte forma: olha só, eu não posso falar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, porque isso não é verdadeiro. O que nós usamos aqui não é a entalpia dos produtos, é a somatória das entalpias de formação de cada produto, o que é diferente de falar entalpia dos produtos. Eu falar entalpia de uma substância é diferente de eu falar da variação de entalpia de formação de uma substância. São coisas completamente diferentes, eu não posso usar esse termo. Quando eu falo entalpia do NO2, se eu quiser falar disso, é só uma coisa teórica, ninguém pode determinar isso. Seria toda a energia contida em um mol de NO2, eu não tenho como determinar isso de forma absoluta. Agora, quando eu falo variação de entalpia de formação, o que eu estou falando? Eu estou falando do NO2, então eu estou falando da variação de energia envolvida quando eu pego nitrogênio molecular, oxigênio molecular e formo o NO2 a partir deles. Quando eu formo um mol de uma substância a partir dos seus elementos no estado padrão, aí a energia que eu liberei ou absorvi para fazer essa reação, eu chamo de variação de entalpia de formação de uma substância, que eu posso até chamar de calor de formação de uma substância, mas que não é a entalpia da substância. Temos que evitar esse termo, que é errado, tá? Não podemos dizer que a variação de entalpia de uma reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Isso é errado, porque o que esse método fala não é isso. E esse método, ele não vem da ideia que eu pegue, mesmo que eu pudesse, eu pegaria a entalpia dos produtos, a dos reagentes e faria uma subtração. Não é isso. Esse método, a origem dele é da lei de Hess. Qual é a somatória das entalpias de formação dos produtos? Eu só tenho um produto, então é só a entalpia de formação do NO2. Qual é a somatória das entalpias de formação dos reagentes? É a entalpia de formação do NO mais meio da entalpia de formação do oxigênio. Como o oxigênio aqui está no seu estado alotrópico mais estável,
Uma substância simples no estado alotrópico mais estável é a maneira mais comum dela aparecer na natureza. Eu digo que a entalpia de formação dela é zero, isso é uma convenção. E é por isso que essa é uma reação extremamente simples para ser analisada do ponto de vista termodinâmico, porque eu faço o seguinte, ó, eu pego a entalpia de formação do NO2 e subtraio da entalpia de formação do NO. Eu chegarei no valor de menos 57,05 kJ, porque os valores aqui foram dados em kJ, poderiam ser dados em quilocaloria, que é outra maneira de medir energia. Agora olha só, o que significa o sinal negativo, como é que eu interpreto isso? Na termoquímica, sinal negativo quer dizer liberação de energia.